Bora falar sobre o dado que acaba de sair do forno? Quem vai repercutir este 0,67% de inflação para o mês de abril conosco é Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Sempre bem-vinda, viu, Carla? Obrigado pela participação conosco no ato aqui, logo em seguida a publicação. Um ótimo dia a você. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Gabriel. Vamos lá, é super importante repercutir esses dados que fazem um impacto imenso no mercado financeiro e na vida das pessoas. Com certeza. Tá mais caro viver no Brasil do que estava em março, um pouquinho só, 0,67%. Este dado, Carla, ele é menor do que o do mês passado. No mês passado a gente teve ali alguns movimentos muito agudos, é o caso dos combustíveis, dos alimentos. Alimentos continuam forte, crescendo de preço agora no mês de abril, mas os combustíveis perderam um pouco de força, transporte em geral perdeu um pouco de força. Como é que você lê esta apuração do IBGE? É um dado positivo, é um dado negativo? Qual vai ser a reação do mercado no dia de hoje? Eu queria a tua percepção. Claro. Bom, acho que esse indicador ele traz uma característica bem heterogênea da economia. Quando nós analisamos os movimentos inflacionários, os movimentos macroeconômicos, nós costumamos observar eles a partir de uma ótica um pouco mais ampliada. No mês de abril, especificamente, nós tivemos pressão de alimentos, que são itens essenciais para a subsistência humana, para o consumo. Nós tivemos pressão advindas dos combustíveis automotivos, que dizem respeito à logística, ao transporte, à locomoção das pessoas dentro dessa economia, e nós tivemos reajuste de medicamentos, que são preços administrados e concentram esse reajuste no mês de abril. Então, esse conjunto de itens, ele faz parte dos itens que são chamados de essenciais dentro da cesta de consumo das pessoas, ou seja, dificilmente as pessoas conseguem deixar de consumir isso. Isso significa que sobra pouco recurso para consumir outras coisas, para despender esses recursos com lazer, com serviços que trazem algum tipo de bem-estar social e que não estão atrelados à subsistência. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem uma sinalização de que fica um pouco mais difícil para as pessoas que compõem a base da pirâmide socioeconômica viver e consumir, desfrutar da vida nesse mês de abril. Isso foi seguramente um pouco mais difícil. O segundo movimento que nos chama atenção, agora analisando sob a ótica dos impactos da guerra, é que abril esgota pelo menos os choques primários desses desdobramentos negativos da guerra sobre a economia, porque ele absorve já integralmente essa primeira leva de reajuste dos preços do petróleo. Então isso ficou concentrado no mês de março e no mês de abril, e se nós não tivermos degringolamentos adicionais, movimentos nocivos adicionais, além dos que já foram absorvidos pela economia, nós não teremos pressões significativas no futuro no sentido de ajustes ainda maiores do preço desses combustíveis. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é que dentro dos alimentos tem dois movimentos que são importantes. O primeiro deles diz respeito à sazonalidade do indicador. Então, nesse período especificamente, os produtos in natura, que são frutas, verduras, legumes, eles costumam apresentar essa inflação mais elevada. À medida que nós nos aproximamos dos meses da metade do ano, essa inflação volta a cair. Então, essa inflação especificamente, ela é concentrada nesse período que a gente está atravessando, mas ela tende a ser revertida, algo que não deve ser visto de forma equivalente sobre as proteínas, porque os fatores que pressionam as proteínas são outros, Então, a gente passou por movimentos muito benéficos no ano passado, e esses movimentos, eles estão sendo relativamente revertidos em 2026, porque tem origem principalmente nos ciclos da produção desse item especificamente. Então, perceba que a gente está falando de uma série de fatores aqui que eles distinguem um pouco a inflação do que nós vimos no final do ano passado. No final do ano passado, nós vimos os alimentos apresentando uma inflação muito positiva, não é o que a gente vê agora. No final do ano passado, nós víamos os combustíveis trazendo vetores positivos para a economia, não é o que nós vemos agora. E também, acho que adicionalmente, o que mais preocupa os economistas, como você bem trouxe, Gabriel, é que os núcleos da inflação, que são os serviços e os produtos industriais, esses itens apresentam uma resistência inflacionária muito grande. E perceba que quando a gente fala de bens industriais, tem um fator que é muito importante para essa precificação, que é o câmbio. E o câmbio, ele vem caindo, O dólar ele vem caindo desde o final do ano passado, saiu aí da casa dos 5,4 para 4,9 agora, Ontem nós estávamos vendo esses movimentos. E mesmo assim, há uma pressão sobre os produtos industriais, Então, esse elemento, somada a essa resistência dos serviços e somado ao conjunto de indicadores de atividade que nós vemos nos primeiros meses do ano,
levanta dúvidas no mercado sobre esse arrefecimento da economia e sobre como esse movimento pressiona a inflação no ano de 2026 e, portanto, traz também dúvidas sobre a condução da política monetária. Acho que, feito esse grande disclaimer, a surpresa do dado é na margem positiva, mas ela não muda essa característica maior, esse plano de fundo, né, que emerge esse resultado do IPCA e que mostra uma condição econômica que é mais negativa do que nós vimos no final do ano passado. Então, no dia, o mercado pode reagir positivamente ao IPCA, claro que tem essa conjuntura externa que ela prevalece hoje, né? Nós teremos o CPI dos Estados Unidos daqui a pouquinho, e nós temos um vetor geopolítico que é muito importante, que é negativo nesse momento, né? Mas os dados, na margem, o resultado desse IPCA pode ser lido como um pouco mais positivo pelo mercado, dentro de todo esse contexto em que há uma piora na sua característica numa ótica mais ampla, que é a ótica macroeconômica. Carla, você já fez um ótimo panorama do que representa esse dado de inflação para a gente neste mês de abril, de como vários fatores estão impactando custos por aqui. Eu queria justamente entender da parte de serviços, porque chama a atenção a estabilidade praticamente no mês de abril. Quanto disso é das passagens aéreas, que são itens extremamente voláteis, caíram 14%. E aí eu queria até uma ponderação tua sobre esse período de leitura, por que as passagens aéreas teoricamente estão caindo na tela, mas quando a gente olha para a malha aérea brasileira, as companhias estão sofrendo com custos mais altos do querosene, menores voos, e o pessoal já está, em média, aí, enxergando também preços mais altos para parte dos trechos aqui internamente no Brasil. E também eu queria entender se a gente já tem um espalhamento, uma contaminação de serviços por outros fatores que não são primeiramente ligados a eles. O Banco Central falou na última ata de efeitos de segunda ordem. Isso já é preocupação ou ainda não aparece nos dados? Perfeito. Os serviços são uma grande incógnita. É muito difícil para os economistas conseguir identificar os fatores de uma forma mais clara, porque eles não são tão diretos como são em outros itens, como é o caso dos alimentos, né? Em relação às passagens aéreas, Gabriel, acho que tem um fator importante aqui, que é a metodologia de cálculo. Como você bem lembrou, eu estava ouvindo aqui a programação, o IBGE ele tem uma metodologia para calcular isso, que é coletar o preço das passagens aéreas com 2 meses de antecedência. Então, a gente está em abril, essa coleta foi feita em fevereiro, antes da eclosão da guerra, né? Essa metodologia, ela tem um porquê de existir. As famílias, o IPCA coleta a inflação que é relativa às famílias, né? Não é a inflação da economia geral. Então, as famílias, as pessoas físicas, quando elas vão comprar essas passagens, elas se programam com certa antecedência para tirar férias, para viajar, né? E fazem essa aquisição das passagens com aproximadamente 60 dias de antecedência. Então, é por isso que o IBGE faz essa coleta dessa forma. Dito isso, quando essa pesquisa foi feita, né, ela não era representativa da nossa realidade, mas ela capturou os efeitos dentro dessa metodologia. Isso significa que provavelmente os dados que serão coletados para os próximos meses, né, principalmente a partir de maio, né, acho que em maio e junho, né, acho que antes disso não tanto, mas esses dados tendem a já repercutir, né, e imprimir esses efeitos nocivos da guerra em termos de inflação. Então, é esperado sim que a gente tenha uma reversão dessas passagens aéreas, refletindo o que as pessoas hoje estão sentindo em termos de pressão inflacionária. Em relação aos demais serviços da economia, o grupo de serviços ele é muito amplo, né? Ele tem serviços com diversas características. A mais usualmente debatida para os economistas é a dos serviços que eles são afetados pela ociosidade e a dos serviços que eles são afetados mais pela inércia inflacionária. Então, perceba que a gente já tem uma distinção importante. Os serviços que são afetados mais pela inércia inflacionária, com essa retomada do IPCA em alta, eles tendem a sofrer efeitos mais negativos ao longo de 2026, principalmente no segundo semestre de 2026, porque existe também uma defasagem para esse processo reverberar sobre os preços da economia, né? Então, esse movimento que está em maturação, ele é mapeado pelos economistas, mas ele ainda não é impresso nesses elementos do IPCA. Já os serviços que são mais afetados pela ociosidade, eles respondem muito à sazonalidade do indicador. Então, nós tivemos em fevereiro, né, o carnaval, em março nós tivemos ainda a retomada das atividades escolares e algum aquecimento das passagens aéreas, das viagens, né?
de elementos que impulsionaram a economia e que deixam de reverberar sobre o indicador a partir dos próximos meses, e não à toa a gente viu uma queda das passagens aéreas, assim como a gente viu a queda de outros elementos também, né, dos itens de serviço, como pacote turístico, como hotéis e etc., que são representativos dessa ociosidade da economia. O que isso significa? Significa que as estruturas da economia, que reverberam sobre a inércia inflacionária, que reverberam sobre o dinamismo, né, da economia como um todo, eles têm apresentado uma evolução mais benéfica no curto prazo. Ao passo que esses outros elementos que a gente enxerga movimentos mais nocivos, né, que tem uma relação heterogênea, parte deles são impulsionados por características estruturais e parte deles são impulsionados por características conjunturais, sugerem uma inflação um pouco mais elevada no médio e no longo prazo. Dito isso, ainda tem um outro grupo, que é um grupo muito importante, que aí ele tem raízes muito mais estruturais do que qualquer outra coisa, que pressiona muito o indicador e que dificilmente será contornado pela via da política monetária. Que itens relativos aos serviços são esses? Principalmente os serviços atrelados à saúde. Então, eu falo aqui de médicos, psicólogos, dentistas e etc. São serviços que tensionando a taxa de juros ou distensionando essa taxa de juros, dificilmente serão afetados por essa política monetária, porque eles são demandados por uma outra característica, né? Existe uma escassez da mão de obra, da oferta desses itens, enquanto do outro lado existe uma mudança demográfica que mantém uma demanda muito pressionada, uma procura muito pressionada por esses itens e que cria um ambiente fértil para reajustes subsequentes desses itens. Não à toa a gente teve uma inflação superior a 1% do grupo de serviços médicos e dentários no mês de abril, né? Então, acho que é muito heterogênea essa composição de serviços. A gente tem elementos positivos e elementos negativos do curto prazo, mas quando a gente extrapola essa análise do curto prazo e tenta vislumbrar o que pode acontecer no futuro, ao que parece, os elementos que estão sobre a mesa trazem movimentos mais negativos do que positivos, pelo menos nesse momento. Acompanhemos, viu, Carla Argenta? O futuro nos reserva talvez grandes surpresas, vamos ver, e torcer para que essa inflação se comporte um pouquinho melhor, que essas tendências que nós estamos enxergando não se concretizem. Mas aí tem torcida e realidade em campos talvez opostos. Minha cara, obrigado por nos ajudar a entender este dado de inflação publicado hoje. Sempre bem-vindo à programação do CNN Money, um bom trabalho a você, uma ótima terça-feira. Perfeito, muito obrigada e até a próxima. Valeu, tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau.